vai trabalhar um pouco a Base Nacional Comum Curricular. O que é a Base Nacional Comum Curricular? É um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que tenha assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, conforme o que se coloca, que se precetua o PNE, Plano Nacional de Educação. Como eu coloquei, este documento normativo, ele aplica-se exclusivamente à educação escolar, né? E ele também está amparado por outras legislações, como por exemplo a LDB, o Plano Nacional de Educação. Então é muito importante a gente ficar atento a isso. A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo, ele vai colocar alguns pontos que devem ser seguidos. Né? É importante isso a gente entender para compreender. Né? Na Base Nacional Comum Curricular, fala de 10 competências que devem ser desenvolvidas na educação básica, né? Que são essenciais. Que, como eles colocam, ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na Base Nacional Comum Curricular deve concorrer para assegurar aos seguintes estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, que substanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e de desenvolvimento. Mas o que seriam essas 10 competências? Como compreender? Vamos entender um pouco mais. Mas o que seriam essas competências? Que competência para a Base Comum Curricular? Base Nacional Comum Curricular. Competência é definida como mobilização de conhecimento, que são conhecimentos conceituais, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas, socioemocionais e atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e o mundo do trabalho. Ou seja, a gente vai pegar as nossas competências, né, que é nada mais que mobilizar os conhecimentos, conceitos, as ideias, procedimentos para desenvolver as habilidades na prática, sejam elas cognitivas, socioemocionais, e promover assim atitudes e valores pautados na cidadania. Isso é competência. Aí a Base Nacional Comum Curricular vai trabalhar e vai indicar quais são essas 10 competências que têm que ser trabalhadas na educação básica. Competência número 1, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural, digital, para entender e explicar a realidade. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Essa competência é muito interessante porque ela visa exatamente isso, o conhecimento que as pessoas anteriores a mim fizeram, construíram, ele tem que ser valorizado. A realidade ela está aí porque existem pessoas que pesquisam, que estudam. Então a gente tem que ver o que está à nossa volta, o desenvolvimento, e valorizar também. Por isso que fala de que conhecimento ele é construído, nada surge de uma hora para outra, tudo é construído ao longo do tempo. Né? Então é muito importante isso, essa valorização em busca dessa construção coletiva. Né? Competência número 2, exercitar a curiosidade intelectual, recorrer à abordagem própria da ciência, incluindo a investigação, reflexão, análise crítica, imaginação, criatividade, para investigar as causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológica com base no conhecimento. Ou seja, a gente tem que estimular no nosso educando essa curiosidade de buscar conhecimento, de valorizar a ciência, né? De estar sempre tendo um posicionamento crítico, né? E assim podendo refletir sobre as questões da realidade. É muito importante isso. Competência número 3, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais,
e também participar de práticas diversificadas de produção. Valorizar o que está perto de você, o teatro, a dança, a cultura local, as manifestações locais, as questões que estão mais próximas da sua realidade, mas também conhecer as que não estão próximas da sua realidade, né? As que estão no âmbito mais mundiais. Não valorizar só do que vem de fora, mas o que está no local e também o que está em outras localidades. Entender que a cultura ela é bastante diversificada e a gente valorizar isso. Competência número 4, utilizar diferentes linguagens, seja verbal ou não verbal, né? Como por exemplo, linguagem verbal, a linguagem oral, motora, livre, escrita, a linguagem não verbal, corporal, visual, sonora, digital. Essas são ferramentas importantíssimas no dia de hoje. Não dá para a gente ficar só numa competência e achar que por isso só é o suficiente para ter um desenvolvimento, né? O conhecimento das linguagens, seja artística, matemática, científica, ela vai ajudar a gente a compreender melhor o ser humano e a sociedade que a gente está inserido. Então é importante essa competência número 4. Bem, gente, por hoje a gente foi até essa competência, né? Na próxima aula eu estarei abordando, né, novas competências, as demais competências que colocadas. E se você gostou desse vídeo, dá um like aí, né? Mas eu sempre coloco, né, que o importante é você pegar o texto e ler o texto na íntegra, se possível, né? Eu sei que o documento, a Base Nacional Comum Curricular, ela tem 600 páginas, se eu não me engano, mas se você pegar o texto, for lendo, grifando aquilo que você chama mais atenção, certamente você vai estar focando naquilo que mais é importante desse documento normativo, tá bom? Até a próxima!